Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de como fazer um Flappy Bird utilizando o JavaScript. Eu sou o Luiz Henrique, esse daqui é o vídeo para a disciplina de Introdução ao Desenvolvimento Web. E lembrando que essa videoaula aqui pode ser utilizada pelo Centro Paula Souza, tá bom? Antes de começar o desenvolvimento em si do nosso jogo, eu vou explicar como que a gente pode estar configurando o nosso ambiente de desenvolvimento aqui para criar qualquer jogo utilizando o Phaser. A gente vai estar utilizando o Phaser, que ele é um framework para JavaScript de desenvolvimento de jogos. Então a gente vai abrir nosso navegador, o que você gostar mais aí, o que você estiver utilizando. A gente vai entrar nesse site aqui, ó, phaser.io. Eu vou digitar até aqui no Google para mostrar para vocês, ó, Phaser. Você digitando Phaser aqui é o primeiro link, phaser.io. Você fecha aquela janela. Bom, esse daqui é o Phaser, ele é um framework para desenvolvimento desktop e mobile, está escrito bem aqui, usando o HTML5 e o JavaScript, tá bom? Então aqui a gente tem novidades, aprenda, que aqui ele mostra alguns tutoriais, né, do Phaser, download, que eu já vou chegar aí, exemplos, que aqui tem vários exemplos de como você está utilizando ele, né? É a documentação do Phaser. E aqui tem a comunidade, plugins e por aí vai. A gente vai estar indo aqui na aba download. E a gente vai clicar aqui, ó, Download Phaser. E assim, o que a gente pode estar vendo aqui? Phaser 3.13.0. A gente não vai estar baixando essa versão, porque ela não é a versão ela é a versão atual, né? É a mais recente. É a versão estável mais recente, mas a gente vai estar usando a versão do próprio time do Phaser. Isso aqui é uma versão editada por uma outra pessoa. Então a gente vai vir aqui em arquivo. E aqui tem todas as versões do Phaser desde lá do começo, 0.5, 2013. A gente vai estar usando a versão mais recente desse Phaser CE, tá vendo aqui, ó? Então aqui tem várias versões, a gente vai aqui, Phaser 2.11.0. Você vai estar clicando aqui. A gente vai baixar esse arquivo aqui, ó, min.js. Eu vou colocar para baixar, mas eu não vou baixar porque eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês. Bom, esse daqui é o nosso Phaser min.js. Eles tiram todo o espaçamento, deixam o arquivo o menor tamanho possível, né? Para ocupar menos espaço, ele que a gente vai estar utilizando para desenvolver o nosso jogo. Então eu vou voltar aqui. O que mais a gente vai ter que estar usando além do Phaser que a gente vai utilizar? A gente vai instalar o Champ, tá? A gente vai vir aqui no site do Champ, ó. Champ, baixar. Aí você baixa a versão que você precisar aqui. Então a gente vai estar baixando o Champ e eu já vou explicar aqui sobre o Champ para vocês. O Champ, o que ele é? Ele é um web server para você estar utilizando para você rodar suas aplicações usando JavaScript. Alguns navegadores eles rodam como por padrão já as aplicações utilizando JavaScript. Mas para evitar qualquer tipo de problema aí durante o desenvolvimento do seu jogo, a gente vai estar utilizando o Champ. Então a gente vai dar start em tudo nele, né? Vamos deixar tudo ligado aqui. Teoricamente você deve dar start só no primeiro, no Apache, mas eu testei dando start só no Apache e não funcionou corretamente. Então é melhor deixar tudo ativado aqui já mesmo, ele não ocupa muito processamento do seu computador, e aí você já tem tudo funcionando, tá bom? Então você deixa ele, minimizar ele ali. E o que mais que a gente vai ter que estar utilizando? A gente vai utilizar um editor de texto. Eu estou utilizando o Sublime, esse é o Sublime. Vou voltar aqui, mas também tem outros. Para baixar o Sublime você vem no site do Sublime, Sublime Test. Tem o Notepad também, Notepad++ no caso. Tá bom? Eu prefiro o Sublime. Vou clicar no botão de download, tem o VS Code, tem diversos editores de texto HTML e JavaScript. Então, basicamente é isso que você precisa fazer para estar utilizando o Phaser. Vamos lá então agora para a segunda parte, que é como configurar a nossa pasta para o desenvolvimento do nosso jogo. Seguinte, aqui eu já configurei a minha pasta, tá vendo, ó, Flappy Bird IDW, mas eu vou mostrar para vocês. Quando você ativa o Champ, ele cria um diretório
E nesse diretório tem uma pasta chamada htdocs. Eu vou ensinar vocês a acessar o htdocs. Então a gente vai vir aqui no meu computador, Windows, na partição C, ou onde você instalou. Eu vou vir aqui no arquivo, no champ, aqui embaixo, tá vendo? Champ. Eu vou vir nessa pasta aqui, ó, htdocs. Esse daqui é o que eu fiz antes da videoaula, né? E para poder testar tudo certinho. E esse daqui é o que a gente vai estar utilizando. Nele eu já copiei aqui o meu arquivo do phaser. Eu vou estar copiando também nosso pássaro, que é a imagem de um pássaro, que não é um pássaro, é só um quadradinho. Então eu vou abrir para mostrar para vocês, tá vendo? Eu fiz ele com 32 pixels por 32 pixels. O nosso cano, que eu fiz com 64 por 64 pixels. E também o som de pulo. Então eu vou estar copiando esses três aqui para nossa pasta. Tudo isso vai estar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Todos os links também estarão na descrição do vídeo e também ao final dele. Então vamos aqui copiar htdocs. Vamos colar eles aqui, ó. Beleza. Agora o nosso ambiente aqui do phaser já está configurado. Como que a gente faz para poder acessar ele? Aqui no nosso navegador a gente vai escrever o seguinte comando: localhost. Se você der um enter, ele vai te jogar para essa página aqui, ó, uma página aqui do próprio champ. Mas a gente não quer esse dashboard, a gente quer a nossa pasta. Então a gente vai dar um localhost barra flappy-bird idw. Não é para aparecer nada, já que não tem nada, tá vendo? Ele só aparece o nosso index aqui, o que tem dentro da nossa pasta. A gente tem o bird.png, o jump.av, que é o barulhinho do pulo, o phasermin.js e o nosso cano, nosso pipe. Então agora que eu já expliquei para vocês como a gente faz para organizar o nosso ambiente de desenvolvimento utilizando o phaser, vamos para o desenvolvimento em si, tá bom? Primeiro a gente vai criar aqui um arquivo, vou fechar isso aqui, criar um arquivo HTML. Então, new file, a gente vai salvar como HTML. A gente vai dar o nome para ele de index.html, correto? A gente salvando assim, a gente já vai iniciar o nosso desenvolvimento nele. Então a gente vai fazer aqui, ó, doctype HTML, enter. Vamos colocar a tag HTML aqui, ele já vai criar o nosso corpo aqui do nosso documento HTML para poder desenvolver o nosso jogo corretamente. Aqui em cima a gente vai colocar algumas coisas, né? Então a gente vai colocar no nosso head o TF8. Então a gente vai vir aqui, vai fazer assim, ó, abrir uma tag meta char7. A gente vai colocar o TF8, colocando isso a gente vai dar um barra para ele poder fechar. E vamos para o próximo que a gente vai abrir aqui. A gente vai colocar também o script que a gente vai estar criando aqui, que vai ser um script. Vamos colocar aqui type test JavaScript mesmo. E a gente vai dar um source aqui, ó, para poder achar. O que a gente vai estar puxando? A gente vai puxar primeiro o phaser.min.js. Vou estar copiando essa linha de código aqui, que a gente vai ter que puxar mais um arquivo, tá bom? Então a gente vai criar agora o nosso próximo arquivo, que vai ser o nosso main.js. Main.js. Que você dá um nome para o seu título, para o seu jogo, para sua página. Flap idw. Que no body a gente pode até colocar um nome de página, tá certo? Então vamos colocar aqui, vamos criar uma div e vamos colocar um h1 dentro da nossa div. h1 Flappy Bird idw, tá? Então eu vou salvar aqui, e se eu for aqui no meu
no meu diretório do localhost, dá um F5, ele já vai mostrar essa página aqui que eu criei, tá bom? A gente não vai estar mexendo agora com a fonte ali da página. Mas se você quiser, você pode, para resolver tirar essa fonte padrão, a gente pode usar o get bootstrap. A gente pode abrir o bootstrap aqui e só colocar o link dele lá, ó. Cadê? Esse aqui é o link do bootstrap. Copiando esse link aqui, a gente pode colocar ele aqui também. Deixa eu pôr ele aqui em cima. Save. Vamos para nossa página. E já mudou para a fonte padrão agora do Bootstrap. Então vamos voltar aqui para o desenvolvimento. Então esse vai ser o nosso documento, nosso arquivo HTML. Não tem muito o que mexer nele, tá bom? Então vai ser basicamente isso. Ele vai ficar no cantinho da tela. Se você quiser ajustar a posição, você mexe com alinhamento, tudo por aqui. Mas basicamente nosso tutorial vai ser isso. Então a gente vai criar mais um arquivo, new file, e vai ser nosso main. Vou até salvar ele aqui já. main.js. Esse daqui é o arquivo que a gente vai editar o Phaser. Então eu já vou criar aqui as funções básicas do Phaser. E depois disso eu vou criar todo o meu código e vou vir comentando depois para facilitar o processo aqui. Já vou comentando ele e comentando por cima, né, com áudio aqui explicando para vocês o que eu fiz. Porque o código ele é um código meio extenso. Então vamos lá. Estou criando aqui primeiro o meu canvas aqui, o tamanho da minha tela, 400 por 490. Eu vou criar também um main state, tá bom? Então a gente vai criar aqui, ó, main state. A gente vai estar criando aqui, abriu, fechou. E dentro dele, o Phaser ele usa três funções básicas. Então a gente vai ter o preload function. Preload function. Tá? Também a gente vai ter o create function. E por último, a gente vai ter também o update function. Essas são as funções básicas do Phaser. A gente vai estar criando mais algumas para o nosso desenvolvimento, mas essas são as três funções básicas do Phaser, tá bom? Então, update function. Vamos lá então. É isso que a gente vai estar criando inicialmente. Agora eu vou dar uma acelerada aqui no processo e quando eu terminar eu volto para mostrar para vocês. Acabei de terminar aqui o código, dei uma revisada, melhorei também os meus comentários aqui, dei uma mexida nos comentários, mexi também no espaçamento de algumas coisas e agora eu vou estar explicando ele aqui para vocês. Além das três funções básicas que eu falei para vocês, que é o preload function, o create function e o update function, a gente criou outras, como o jump para fazer o nosso pulo, o hit pipe para bater no cano, o restart game que define como é o nosso restart, o add one pipe, que é para adicionar um cano, e o add row of pipes, que é para você adicionar um buraco no meio do cano. Então ele vai usar o handle do math e ele vai procurar lá um lugar para poder fazer um buraco no nosso cano, tá? Esse código aqui é o código que eu achei mais comum assim na internet usando o Phaser para desenvolver o Flappy Bird, tá? Tem outros tutoriais com esse código também. Eu achei uma versão escrita dele em inglês, eu achei interessante adaptar esse conteúdo para português, né? Trazendo ele para português, explicando ele melhor aqui de uma forma que todos consigam entender. Então vamos lá. No nosso preload function a gente colocou o que? O background color para definir a cor do nosso background. Então a gente colocou os caracteres ali da cor azul, né? Se você procurar tem a lista de hexa, você vai achar. Você também vai carregar nossas imagens, o load image a gente vai usar para pegar as imagens da nossa pasta. Então por isso que eu coloquei na raiz da nossa pasta. Então só coloquei o nome que a gente vai usar a nossa imagem e também o nome do nosso arquivo, tá vendo? A mesma coisa para o pipe, que é nosso cano, e a mesma coisa para o jump. No create function o que a gente fez? O primeiro comando que a gente deu é para ativar o Physics Arcade, tá? Tem vários tipos de física do Phaser, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Deixa eu fechar isso daqui.
Então, se a gente vir aqui no nosso site do Phaser, Examples, a gente vai ter Arcade Physics, tá vendo? Então a gente tem vários exemplos aqui de Arcade Physics. Tem outros tipos de física também, mas a gente vai estar usando o Arcade Physics, tá? No site do Phaser também ensina tudo isso, de como carregar as imagens, como carregar áudio. E o que a gente fez aqui? Depois de carregar a nossa física, a gente veio aqui e a gente criou essa parte do código, onde a gente instanciou o nosso pássaro na tela na posição 100 e 245, sendo o x e 245 do y, e a gente pegou ele pelo nosso nome aqui da imagem, nosso bird, e a gente ativou a física nele e colocou a gravidade. Definimos uma âncora nele para criar um movimento, e foi isso que a gente fez. Depois a gente criou o nosso var aqui do keyspace para poder criar o nosso pulo e adicionamos um score, né? O score 0 e o label de score aqui, fonte Arial e a cor da fonte, tudo certinho. A gente adiciona aqui o nosso som de pulo, né? A gente diz ponto sound jump, a mesma coisa que a gente faz aqui mais ou menos com o bird, tá vendo? Com o pássaro, diz.bird. Add sprite, aqui a gente add áudio e a gente põe o jump, que é o nome que a gente deu para o nosso áudio. A gente também muda o volume dele. No update function, por enquanto, o que a gente cria? A gente coloca se o nosso pássaro sair para fora da tela, se estiver menor que 0 ou maior que o tamanho do nosso canvas, ele vai dar restart game, tá bom? Então a gente criou isso e isso daqui é a nossa movimentação, né, do ângulo para o passarinho ficar mexendo nossa âncora, tá? Isso daqui é o Physics interagindo com todo o resto do nosso jogo também. Então aqui a gente criou também a função jump, como eu falei anteriormente. Aqui ele vai verificar se o pássaro está vivo, mas isso é mais para frente. Por enquanto a gente definiu qual a altura, né, que o nosso pássaro vai pular. Então, como o nosso pássaro está sempre caindo, a gente tem que mexer na altura. Então a gente colocou velocity.350. Então quando ele pular, ele vai mexer. Esse twin é a animação do pulo. Quando a gente mexe com o ângulo, ele vai mexer com o nosso pássaro. Ele vai dar um pulinho assim para cima, ele vai jogar uma das pontas do cubo para cima. Vocês vão ver lá no nosso jogo. O diz.jumpSound.play, ele vai tocar o nosso som de pulo, tá bom? Então depois a gente criar o nosso jump, a gente criou o restart game, tá? A gente cria um restart function game state start main, que a gente vai voltar o nosso jogo para o nosso main stage. Lá embaixo vocês vão ver isso. Start main, ele começa sempre no nosso main. Aí o que a gente fez? A gente colocou aqui o nosso add one pipe para adicionar um cano. Então ele pega a imagem do cano, ele cria uma barreira com ela, né? E ele muda a velocidade, ele coloca uma velocidade em X para ela vir na nossa direção. Nosso pássaro está sempre na mesma posição em X, então os canos vêm até a gente não vai até o cano. Então ele checa as bordas da tela do nosso canvas e se ele estiver fora da tela, ele mata o nosso cano. Aqui a gente está adicionando o nosso buraco no cano, então a gente usa o handle do math e pede para ele fazer esse cálculo aqui para poder estar criando um buraco no nosso cano, tá? Então tem o nosso cano, ele é todo fechado e esse código aqui, ele cria o buraco no nosso cano. Se a gente conseguir passar pelo buraco, a gente adiciona a nossa pontuação, tá vendo? This score mais 1 aqui, ó. E a gente coloca lá no nosso score. Ali no game.state add main stage é o nosso estágio inicial e a gente dá um start nele usando o nosso main. Depois da gente criar aquilo lá embaixo, a gente cria aqui nosso hit pipe, que cria a nossa colisão com o cano. Ele vai checar se o pássaro está vivo, a mesma coisa aqui do jump, tá vendo? A gente cria ele aqui. E bird alive false, o que ele vai fazer? Ele vai remover o timer, ele vai parar o nosso tempo. E os nossos canos, eles vão parar de aparecer, eles vão ficar parados, né? A velocidade vai ser 0 e não vai aparecer mais nenhum cano, tá certo? E aí a gente volta aqui para o nosso create, onde a gente vai colocar isso daqui, ó, tá vendo? Add pipes ao add group, então a gente faz um grupo com eles e mexe no time, que esse é o tempo que vai aparecer o nosso cano, tá certo? Então esse é o nosso código do Flappy Bird, tá certo? Foi baseado no tutorial em inglês, eu vou estar deixando o link aí na descrição para vocês verem. É mais ou menos a mesma coisa, eu só peguei esse conteúdo e trouxe para português, além de explicar como você configura o ambiente de desenvolvimento do Phaser. Então a gente aprendeu aí
como a gente localiza as coisas do Phaser, como a gente vê os exemplos, como a gente inicia um web server para estar rodando as nossas aplicações com JavaScript, e aprendeu também como criar o Flappy Bird. Então vamos lá agora, vocês vão ver o nosso jogo. Aqui, ó, esse daqui é o nosso jogo. Tá vendo? Ele morre. O primeiro ponto aí ele te dá de graça. E é isso. Então, aquele âncora lá, ele realiza esse movimento nele. E quando a gente bate num cano, ele para, tá vendo? Para o nosso timer e você reseta o jogo, tá certo? Então esse é o nosso Flappy Bird. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial aí, da nossa videoaula. E é isso. Todos os links vão estar aparecendo agora no final do vídeo e também na descrição. Muito obrigado por assistir e tchau.